Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu gostava de começar por uma nota prévia para lhe transmitir aquele que é o sentimento que o país vai tendo sobre estas últimas aparições do Sr. Ministro, as pregações que tem feito pelo país, com tantos anúncios, com tantas promessas, tantos milhões, insistindo e repetindo os anúncios. Dá-nos a sensação que o Sr. Ministro está cada vez mais parecido com outro ex-ministro, o Ministro Paulo Campos. Sabe que este tipo de... Era o Ministro. Não foi assim. Há uma semelhança cada vez maior. E o Sr. Ministro, que tanto criticava os PowerPoints, neste momento não faz outra coisa. O Sr. Ministro apresenta PowerPoint, em alguns casos nem sequer os PowerPoints leva. Há uma coisa que falta, a tendinha VIP e o croquete. Mas se calhar, se continuarmos assim, lá chegaremos. Não nos surpreende, sabe, Sr. Ministro, é que ambos fizeram parte do mesmo governo, aquele governo que levou o país à beira do abismo. E, portanto, a escola é a mesma. Mas, Sr. Ministro, vamos falar de obras públicas e dos compromissos do governo perante o país e perante o Parlamento relativamente àquilo que o Dr. António Costa, em tempo de campanha eleitoral, falava numa nova metodologia para programar e executar grandes obras públicas. Durante a campanha eleitoral, mesmo na apresentação do programa do Partido Socialista, o Dr. António Costa falou várias vezes nisso. E depois no programa de governo escreveu. Sabe, ele dizia, o Dr. António Costa, que propunha, por exemplo, ou prometeu, por exemplo, a colocação de auditores do Ministério Público nos ministérios diretamente relacionados com o setor das obras públicas, com a missão de prevenção da corrupção. Eu pergunto ao Sr. Ministro, o Governo já colocou algum auditor do Ministério Público no Ministério que tutela para controlar a corrupção e poder acompanhar todos estes projetos e estes anúncios de investimento que o senhor está a fazer? Se não o fez, quando é que pensa fazê-lo? O Dr. António Costa prometeu mais. É preciso que houvesse obras. Prometeu, no programa do Governo, a criação de um centro de competências de análise de custo-benefício, de modelos financeiros e de contratação jurídica no seio da administração pública, para dizer, para acabar com este recurso sistemático aos escritórios de advogados e de consultoria jurídica. Eu pergunto, este centro de competências já foi criado? Vai ser chamado a pronunciar-se sobre alguma das obras grandes, quer no investimento no setor portuário, quer no aeroporto de Montijo, quer na expansão das linhas do metro? Assim, só para falar em alguns, e por exemplo também na Last Mile, há a intenção do Governo chamar este centro de competências a assessorar o seu Ministério nestes dossiês? E prometeu ainda a submissão do processo de avaliação, de audição e discussão pública dos programas de investimento, não só aqueles que já estavam realizados, porque dizia o Dr. António Costa, não, aqueles que já estão programados, já estão planeados, já não podemos fazer nada. Mas o Sr. Ministro está a dizer que são obras novas. Em muitos casos, o próprio aeroporto do Montijo é um investimento que não estava garantido. A expansão das linhas do metro não estava garantida e, portanto, eu pergunto, vai ou não vai ser colocado à discussão pública este processo? E mais, o Dr. António Costa dizia que iria sujeitar ao Parlamento para apreciação, avaliação e aprovação por uma maioria qualificada de 2/3 as grandes obras relevantes. Eu pergunto ao Sr. Ministro, a decisão relativamente ao aeroporto de Montijo vai ser sujeita a este procedimento que foi promessa eleitoral, portanto, palavra dada durante a campanha eleitoral e no programa de governo? É que nós gostaríamos de saber, e o país julgo eu, se estas propostas, eu lembro também que havia, e parece que vai ser feito, não sei quando, talvez o Sr. Ministro nos possa ajudar, relativamente ao Conselho Superior de Obras Públicas, que o Conselho Superior de Obras Públicas ia ser constituído e queria ter um papel relevante nesta matéria, na tomada de decisões e, sobretudo, no suporte a estas decisões. O Sr. Ministro falou há pouco de critérios objetivos e claros. Eu confesso que nós não conhecemos. Nós, por exemplo, vemos uma lista de obras anunciadas como Last Mile, que não vão ser financiadas pelos programas pelo 2020, e nós não percebemos quais são os critérios de decisão que estão associados. Nós não sabemos quais são os estudos, quais são as avaliações, quais são os elementos que permitiram escolher aquelas obras
algumas faziam parte de um plano que tinha sido, esse sim, sujeito à discussão, inclusive com o próprio Partido Socialista. O Partido Socialista reuniu na altura com o Governo em 2014 e deu a sua opinião sobre o plano das infraestruturas de elevado potencial que o Governo colocou à discussão. Nós estes não sabemos se são critérios de natureza económica, quais são os valores e os custos-benefícios associados a cada projeto, continuamos a não conhecer. O que sabemos, isso sim, sabemos que a maioria daqueles projetos vão ser realizados em municípios governados pelo Partido Socialista. Isso sabemos. Aliás, já sabíamos anteriormente que aqueles contratos que o Governo tinha feito com alguns municípios do Partido Socialista, que talvez este seja um critério, mas enfim, Sr. Ministro, se esse é o critério... Muito mais, não digam desculpa. Se o Sr. Deputado me der licença, eu agradeço. Muito obrigado. Se esse é o critério, eu julgo que o país tem o direito e tem... enfim, tem que ser esclarecido relativamente a um conjunto de investimentos, quais são os critérios técnicos e critérios económicos e políticos que estão na base destas decisões. Eu relembro que relativamente a investimentos, como estamos a falar na expansão do metro, eu sei que não estão diretamente associados à sua tutela, mas o Sr. Ministro, como responsável pelas obras públicas, tem com certeza uma palavra a dizer. Eu acho extraordinário que se tomem decisões de quase 500 milhões de euros de expansão das linhas do metro, do Porto e de Lisboa, e que, por exemplo, não seja colocada em cima da mesa a modernização da linha de Cascais e seja avaliada com critérios objetivos sobre as razões, eu não estou a pôr em causa as razões da decisão que o Sr. Ministro tomou. O país é que tem que saber quais são os critérios e com que base é que estas decisões foram tomadas. Para quem prometeu ao país que iria mudar radicalmente a metodologia e os procedimentos relativamente à tomada de decisões em grandes obras públicas, confesso-lhe que esta é uma grande frustração. Porque o que nós assistimos é o anunciar sistemático de investimentos para os quais não conhecemos fundamentos técnicos, económicos, financeiros relativamente a estas decisões. E, portanto, numa palavra, Sr. Ministro, eu gostaria de saber o que é que o Governo vai fazer relativamente a estes compromissos de alterar a metodologia das decisões e perguntar-lhe em que investimentos, em que projetos é que o Parlamento vai ser solicitado a pronunciar-se para cumprir, para honrar a palavra do Dr. António Costa em termos de campanha eleitoral e em termos de programa de Governo. É que, a não ser assim, as suspeitas cada vez maiores de que o Governo tem um plano secreto de investimentos rodoviários para ajustar ao ciclo eleitoral autárquico. Estas suspeitas serão cada vez mais fundadas, porque, na verdade, neste processo há tudo menos transparência e neste processo há tudo menos o cumprir da palavra dada. Muito obrigado.